Gratidão. E que lei que opera, né? Opera atualmente, fortemente, que está trazendo um desfecho da transição planetária. Então, a gente começa a perceber o desfecho, né? Como isso está sendo conduzido, como cada coisa está entrando no seu devido lugar. Então, existe uma lei universal chamada Lei da Afinidade, que faz com que as partículas, né, cada um de nós, entre em ressonância, entre em alinhamento vibratório com aquilo que somos, né? Então, antes de a gente entrar nesse processo de expansão, de percepção mais ampla da nossa vida, sempre temos algum tipo de afinidade, né? Mas normalmente são afinidades pessoais, né? Mais afinidades pessoais. Então, tem grupos que a gente gosta mais, tem circunstâncias que a gente tem maior afinidade, tem trabalhos que a gente gosta de fazer, que estão em maior afinidade conosco, e essas afinidades não são acaso, nada é por acaso, fazem parte do nosso ser, fazem parte da nossa assinatura vibracional. Mas no momento em que a gente começa a expandir a consciência, a perceber mais de quem realmente somos, essas afinidades começam a sair do círculo pessoal apenas e começam a se expandir para um círculo grupal, né, de grupos de almas, de grupos de mônadas, de grupos maiores, né, começam a trazer uma energia que percebemos que não é só voltada para a nossa vida pessoal, mas que começa a trazer uma vida mais universal. Por isso que o retorno à casa do Pai, né, ou o retorno à nossa essência, é a promessa, né, desse trabalho de transição planetária, para que cada um de nós possa expandir o nosso mundo, retomar essa expansão, retomar essa consciência cósmica, né, retomar essa consciência mais ampla que não está circunscrita apenas a afinidades pessoais. Então, quem começa a trabalhar, né, internamente, profundamente, os seus pensamentos, seus sentimentos, e começa a buscar esse autoconhecimento e perceber, né, como se movimenta na vida, o que pensa, o que sente, o que faz, de uma forma mais consciente, a lei da afinidade está operando, ou seja, ela está trazendo para nós a percepção de onde estamos colocando as nossas fichas, né? Em que cestas, né? Aonde estamos colocando o nosso verdadeiro ouro interno? Para quem estamos dando atenção? Aonde estão onde está o nosso pensamento, onde está a nossa emoção, é onde está essa lei da afinidade trazendo aquilo que faz sentido para nós. Quando estamos inconscientes, né, desses pensamentos, desses sentimentos, essa afinidade vibratória, ela se dispersa. Então, muitas vezes estamos fazendo coisas que não condizem com aquilo que gostaríamos de estar fazendo. Mas falamos para nós mesmos: não tem outro jeito, né? Vamos fazer assim mesmo. Um dia vai melhorar, né? Então, essa lei da afinidade, ela não respeita, entre aspas, né, a nossa inconsciência. Ela vai entregar aquilo que nós estamos considerando que é assim mesmo, não tem outro jeito, né? Então, a afinidade, a lei, a vibração, entrega aquilo que nós estamos dando atenção, aquilo que nós estamos vibrando. Então, muitas pessoas falam: que transição planetária é essa? Nem acreditam na transição planetária. Então, aonde elas estão e aonde as suas partículas estarão no desfecho da transição planetária? Estarão fora da transição planetária, porque não acreditam. Então, é assim que opera a lei, né? Então, se eu acredito que não sou um ser cósmico, se eu não sei quem sou, se eu não estou buscando autoconhecimento, se eu não estou buscando afinidade com a lei vibratória universal, porque a lei da afinidade é uma lei universal, então ela vai além da nossa fiscalidade. Ela vai buscar
tudo que o nosso ser está fazendo aqui, mas que nós não temos consciência. Então, estamos inconscientes achando que só podemos fazer aquelas coisinhas. Mas a lei da afinidade, quando despertada a partir do despertar da consciência, vai trazer vibrações de outros níveis de consciência, de outras realidades, ampliando aquele nosso mundinho, porque essa lei vai começar a atrair vibracionalmente novos pensamentos, novas emoções, novas ações no mundo físico. Então, a expansão de consciência, a resposta à expansão de consciência é a lei da afinidade atuando sobre o ser de uma forma mais universal. Então, o ser deixa de ser, né, aquele ser pequenininho, naquela mente física, analítica, para uma mente superior, uma mente intuitiva, uma mente mais criativa. E assim o desfecho, né, da transição planetária começa a acontecer, porque muitos seres estão sendo convidados ou realocados em outros locais, em outros projetos, em outras circunstâncias, por afinidade. Então não encontramos alguém mais porque temos uma afinidade pessoal. Esse núcleo, ou esse nível de consciência passa a ser absorvido por um nível de consciência mais elevado. Então não estamos mais buscando viver aquela circunstância naquele mundinho pequeno, né? Falando sobre aquelas coisinhas básicas, porque despertamos para um outro nível de consciência e a lei da afinidade vai trazer outros temas, outros seres que estão vivendo outras coisas similares àquilo que nós estamos buscando. Então é aí que nós temos que ter a atenção para percebermos o que na realidade externa está nos mostrando como reflexo do nosso mundo interno. Então, dentro dessa lei da afinidade, é muito forte, começamos a encontrar seres, outros sementes estelares, começamos a encontrar seres multidimensionais, começamos a encontrar seres que trabalham em outros tipos de atividades, né, voltadas para ciência espiritual, em outro nível, né? Começamos a encontrar circunstâncias de manifestação das coisas de uma maneira diferente através da lei da energia. Então, a lei da afinidade, ela é uma lei, ela está vinculada à manifestação da energia. Justamente por isso, porque se não estamos coligados àquilo que realmente nós gostamos, sentimos amor por fazer, aquilo que eu amo fazer, aquilo que me faz bem fazer, é a lei da afinidade trazendo essas circunstâncias e ampliando esse mundo para nós. Então a gente vai receber mais das coisas que a gente gosta, mais das atividades que a gente aprecia, porque não podemos estar no mundo fazendo coisas que não gostamos. Então a lei da afinidade faz parte, né, para trazer para nós aquilo que está em linha. Mas como o que acontece quando a maioria dos seres não recebe, né? Não recebe, entre aspas, porque nega, está em negação. Então o ser acredita que não merece. Não mereço, né? Como assim? Eu vou continuar fazendo aquelas coisinhas e acredita, né, que aquilo é humildade. E não é, né? A humildade é você permitir algo maior através de você. Permitir que essas coisas se deem. Para que o Deus, para que o todo possa operar através de nós e nos entregar outras coisas por afinidade, porque estamos preparados para receber. Então o desfecho, né? O desfecho ele vai acontecendo na medida que um ser vai aceitando o seu próprio processo interno e vai se coligando com essa lei que vai trazendo outros seres semelhantes para trabalhos evolutivos. E esses movimentos vão acontecendo muitas vezes sem que a gente perceba na fisicalidade. Então é que a gente chama do campo, né, de coerência, a construção dessas redes. Essas redes de seres, elas vão se formando justamente por essa lei da afinidade. Eu estou aqui pensando sobre a lei da afinidade. Tem um monte de gente fazendo o mesmo.
está trabalhando essa lei da afinidade. O que eu posso trazer para a minha fiscalidade agora que pode beneficiar outras pessoas sobre determinado tema? O que eu posso trazer para a minha fiscalidade que pode mudar a minha percepção, a minha vida agora, experimentando algo que eu nunca fiz? Então, esses questionamentos e esses movimentos que são da consciência, eles estão sempre operando dentro dessa rede maior. E por isso que muitas vezes captamos uma ideia, e isso também veio através de outro ser. E aí, de repente, nós encontramos esse ser na fiscalidade falando algo parecido com aquilo que a gente estava pensando há algum momento atrás. Então, a transição planetária vai trazer essas sincronicidades e esse alinhamento dessa lei para trazer esse desfecho. Ou seja, quem são os grupos que vão determinada tarefa, quem são os que vão para determinados locais, quem são... Tudo isso vai sendo orquestrado pelo plano maior para acomodar, entre aspas, né? Não é nos acomodarmos numa zona de conforto, mas é para trazermos e aterrarmos essa energia para realizarmos tarefas no mundo físico em consonância com essa lei maior. O que impede um ser de acessar? A negação. O ser nega, o ser não acredita. Ou então ele fica voltado apenas para afinidades pessoais. Então, quanto mais um ser está só buscando questões do seu ego, afinidades pessoais, não vou falar que aquela pessoa não gosto, não foi com a cara, essas coisas, né? Superficiais da personalidade humana, essa lei não pode abrir o manancial de energia, porque a afinidade é uma lei de manifestação da energia. Então, quantas coisas estão em afinidade nesse momento conosco? Então, quanto uma pessoa está, de fato, trabalhando essas coisas e pode perceber que ela pode fazer mais do que ela está fazendo, ou fazer de uma forma diferente do que está fazendo, porque essa lei está lá. Então, o quanto esse ser está desapegado dos seus aspectos pessoais, pessoa, né? Quanto mais impessoal o ser, mais atua a lei da afinidade. Porque então eu posso entrar em qualquer projeto, participar daquilo, porque eu não tenho aspectos pessoais, eu não estou contra ninguém, eu não estou contra aquele grupo, eu não estou achando feia aquela pessoa. Eu estou numa lei, permitindo que a lei da impessoalidade, né, atue através dessa afinidade, ampliando o campo de atuação. Por isso que o serviço planetário, que é o serviço da nova Terra, ou seja, nós não vamos servir a alguém, não vamos servir ao dono de alguma coisa, nós vamos servir ao planeta. Então precisamos entrar em alinhamento com essas leis, com essa lei da afinidade, para que o nosso ser possa ser conduzido através do eu superior para atividades que estão em alinhamento vibratório com aquilo que já sabemos fazer, com aquilo que temos habilidades, com aquilo que os nossos dons podem ser bem aproveitados. E não inventarmos, né, tarefas que muitas vezes não têm nada a ver com essa afinidade, com aquilo que a nossa alma realmente precisa expressar dentro dessa transição planetária. Então, a atenção que temos que ter nesse desfecho, né, desfecho da transição que vai acontecendo, é ir percebendo quem está conosco, quem não está mais, né, porque não faz mais sentido mesmo, e quem são os seres ou circunstâncias ou conhecimentos que estão chegando para nós e que estão em linha, e a gente fala, nossa, isso tem tudo a ver comigo, com o que eu gosto de fazer, e tem a ver com aquilo que eu sempre pensei, mas achava que não podia, né, ou não era o momento de fazer. Então, agora, essa lei está trabalhando fortemente para ir colocando, né, cada coisa no seu devido lugar. Então, cada movimento de desacobertamento, cada movimento de um arquivo novo, cada movimento de um ser que desperta, cada contato, cada conexão que acontece no campo invisível, cada reencontro de almas que acontece na vida física, cada movimento, cada coisa que acontece está dentro dessa lei. E isso vai começar a trazer esses desfechos. Então,
Nossa, agora estou seguindo, estou percebendo que o caminho está se abrindo. Então, estou começando a manifestar uma maneira de viver muito mais fluida, diferente, próspera, onde as coisas acontecem, onde as conexões com as pessoas são mais simples, amorosas, menos conflitivas, onde as coisas se dão. Por quê? Porque estamos permitindo que essa lei opere através de nós e não estamos limitados à nossa pessoa. Gratidão.